Retornando aqui para o estudo de hoje, onde nós iremos ver sobre o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Iremos, a princípio, estudar sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu convido você a ler comigo aqui em 2 Coríntios, o capítulo 12. Vamos ver os versículos 9 e 10, que diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Estes textos revelam verdadeiramente para nós o segredo da vida ministerial de Paulo. Paulo foi alguém que experimentou o poder de Deus de uma maneira superabundante. E qual o segredo deste poder? Aqui ele vai dizer, ele vai chamar esse poder de graça. A graça de Deus sobre a vida dele. A graça de Deus sobre a sua fraqueza. Se você estuda o capítulo 11, onde Paulo vai fazer uma exposição dos seus sofrimentos, das suas lutas, das grandes batalhas que ele sofreu, apedrejamentos, perseguições, algumas vezes na voragem do mar, em desertos, em rios, perseguição até mesmo entre os seus patrícios, entre falsos irmãos. A vida deste apóstolo, ela foi terrivelmente marcada por esses sofrimentos. E quando ele inicia o capítulo 12, ele vai dizer algo assim: conheço um homem em Cristo. Ele vai dizer que este homem, no corpo ou fora do corpo, ele foi até o terceiro céu, onde ele teve visões, onde ele ouviu palavras que os ouvidos humanos não são capazes, dignos de ouvir. Nessa grandiosa experiência deste apóstolo, é que ele vai agora contrastar algo sobre a sua própria vida. Se por um lado ele era um homem de profunda experiência espiritual, por outro lado, ele era um homem marcado por muitos sofrimentos. Ele chama esses sofrimentos de um espinho na carne, como um emissário do inimigo que o esbofeteava. E se você ler o capítulo 11 de 2 Coríntios, você vai ter uma ideia exata, de maneira hermenêutica, o que é que este apóstolo está dizendo. Aqui você percebe com toda clareza que este é o espinho na vida dele, que marcou toda a sua vida. Durante aqueles 33 anos de ministério, a vida de Paulo foi marcada por esses sofrimentos, por prisões, por açoites. Mas, quando ele ora a Deus, ele ouve algo tão especial. Deus vai dizer para ele que a graça era suficiente. A graça aqui, como o bem maior de Deus dado a nós, como a dádiva de Deus dada a nós. Graça é aquilo que Deus dá a nós e nós não merecemos. Este favor imerecido de Deus significa, neste contexto, que a graça é tudo aquilo que Paulo precisa sobre a sua fraqueza. A graça tem essa conotação. Ela não pode ser apenas definida como favor imerecido. Claro, é um favor imerecido. Mas nós precisamos entender a natureza, a profundidade, a altura, a largura, o comprimento desta graça, suas dimensões. Neste contexto, a graça na vida de Paulo era o que ele precisava para vencer estes espinhos. Ele se sentia tão enfraquecido, ele se sentia como que reprovado em sua própria vida natural. Isso poderia ter trazido a ele desânimo, frustração, decepção, angústia. Mas você não encontra aqui um homem frustrado, você não encontra um homem decepcionado. Você encontra sempre um homem de cabeça erguida, um homem que estava disposto a sofrer por causa de Cristo. Este é Paulo.
Paulo é o homem que está disposto a caminhar com o Senhor até o fim, e ele assim o fez. E por quê? Porque a graça. Ele chega a dizer que ele trabalhou mais do que todos os demais apóstolos. Não ele, mas a graça de Cristo sobre a vida dele. Então a graça de Cristo foi o poder suficiente para que ele pudesse viver essa experiência espiritual e ministerial. Este foi o seu segredo. Um caminhar tão digno. Aquele caminhar que Jesus nos ensinou. Tomar a cruz. Nós podemos traduzi-lo assim, caminho da cruz. Se nós não conhecermos o caminho da cruz, nós jamais saberemos o que é o desfrute do poder da graça. Se nós não entendermos o que significa a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor, se nós desejamos ir além daquilo que Ele nos comissionou, ou além daquilo que Ele nos ordenou, isto é, aquele que quiser vir após mim, isso foi o que o Senhor disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Este é o grande segredo da vida cristã. Como nós precisamos aprender a negar a nós mesmos, para que nos coloquemos debaixo da vontade de Deus e assim desfrutemos o poder da graça. Que Deus te abençoe. Quero deixar um abraço para todo o Brasil, para todos aqueles que estão escutando e recebendo esta palavra. Que Deus continue te abençoando. Aonde quer que esta palavra vá, ela seja um instrumento de bênção na sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.